especialmente do Dawkins. Relembrando a análise que fizemos dos vegetais e animais ancestrais, em geral, são gigantes, com o dobro do tamanho. Isso corrobora a informação bíblica. O mundo antediluviano era diferente, mas melhor que o atual. Com mais condições para seres humanos, para a fauna e para a flora. Então, as condições eram ideais em relação às condições atuais. Próximo. Quanto aos seres humanos, por dedução dos dados, se a informação é correta, deveríamos encontrar fósseis humanos com quase o dobro da altura e capacidade craniana muito superior. O que aconteceu nesses últimos 150 anos? O que o homem e os cientistas procuram? Seres inferiores e menores. Eles só procuram isso. E os criacionistas não estão procurando os fósseis gigantes. Por que não estão procurando? Tinha que procurar, é a prova que ele tem na mão fortíssima. Alguns dão desculpas até, não é? Olha, eu acho que eram só 150 pessoas que, antediluvianas, nós temos que ir atrás dessa informação. Graças a esse pensamento defeituoso de Darwin, por que pensamento científico defeituoso? Porque ele não viu os elos e imaginou. Depois ele fala que é um fato. Então ele confunde uma coisa imaginada com um fato. E em cima do fato constrói a teoria. Isso é defeito de fabricação. Nós deveremos reservar esse século para procurar os nossos verdadeiros ancestrais. Seres humanos, sim, gigantes. Maiores do que o homem atual, com mais de 2,5 metros de altura. Seriam humanos anatomicamente modernos, sem nenhum problema de identificação desse ser humano, crânios humanos, todos os ossos humanos, só que mais altos, 2,5 metros, e capacidade craniana com quase mais 500 centímetros cúbicos aí do que a nossa. Próximo. Ficará cada vez mais perceptível que os ancestrais das espécies ou gêneros atuais surgiram repentinamente prontas e completas e que são em geral gigantes em média, com aproximadamente o dobro do tamanho das congêneres atuais. Isso vai ficar mais claro, isso vai ficar mais visível, mais perceptível. Aquela declaração do Asimov, ela vai ser reconhecida como um fato. Isso está na frente. E isso vai corroborar o relato bíblico do Gênesis. Do Gênesis e do dilúvio universal. Quando nós falamos assim, olha, explosão do Cambriano, explosão da vida, na realidade não é explosão da vida, é explosão da morte, porque sepultou e deixou o fóssil. E às vezes nós mesmos, os criacionistas, usamos, podemos usar, mas não esquecer que essas explosões, surgimento repentino, isso está sendo reconhecido. O Gold fez o trabalho dele nisso aqui. Está sendo reconhecido, é um fato. Surge repentinamente. Mas surge pronta, completa e maior. E isso tem que ser sublinhado. E isso vai ser cada vez mais evidente. Próximo. Nós vamos também ter uma revisão do lentíssimo surgimento das novas espécies e da idade dos fósseis. Em 99, nós sugerimos alguma coisa que percebemos nos estudos do Robert Brown. E houve críticas a essa ideia, mas nós insistimos nela. Qual é? Correlacionar carbono 14 com DNA. E nós vamos ver por que isso é importante. Próximo. Nessa correlação, então, era a seguinte: nós tínhamos uma múmia egípcia
com 2.430 anos, carbono 14. Isso foi checado, estava muito bem preservada e continha 77% de carbono 14, dando essa idade. Mas alguém lá, inteligente, falou assim, essa múmia está muito bem conservada. Será que não é possível fazer uma análise do DNA? E foi feito. E se descobriu que essa múmia tinha 5% de DNA ainda possível de ser identificado, e isso dava 2.430 anos. Então se estabeleceu pela primeira vez, que eu saiba, uma correlação entre idade carbono 14 e DNA. E nós montamos esse pequeno reloginho aqui de DNA. É claro que está baseado numa amostra só, pode ser criticado, está tudo certo. Mas é uma primeira informação importante, que existe correlação entre carbono 14, ou seja, osso não mineralizado, e até é possível fazer uma análise do DNA desses ossos. E essa correlação é extremamente importante. Outros estudos, não, isso aqui é ser humano, mas de 94, da década de 94 em diante, 90, começaram a surgir informações interessantes. Do mamute, que é mais fácil, está bem conservado, encontraram DNA. Vocês percebem que as datas aqui, e isso aqui foi feito uma proporção, né, dá 5.000 anos, 0,2%, dá 5.000 anos. Eu acho que necessitamos ter mais amostras para corroborar melhor esse fato. Magnólia fóssil, que teria 17 a 20 milhões de anos, eles conseguiram encontrar uma folha onde havia até clorofila. E conseguiram fazer análise de DNA. A idade caiu para 20.000 anos. Você percebe? Próximo. Carbono 14. Aqui está a proporção que nós encontramos do carbono 14, que é o radioativo que vai desaparecendo, e a correlação com a meia-vida ou os anos correspondentes. Então, se nós encontramos 0,2% de carbono 14 num osso, num resto de um vegetal que não foi mineralizado, nós dizemos que ele tem 51.000 anos. Tá? Então, é um relógio já muito bem estabelecido. Os criacionistas podem falar, mas 50.000 anos, tudo bem, vamos ver daqui a pouco como é que a gente resolve isso. E o próprio Robert Brown, ele estabeleceu uma relação entre essa ideia carbono 14, tem uma longa história atrás disso aqui, por que ele fez isso. E ele procurou o tempo real, é a próxima. Então, o Robert Brown, que estuda esse assunto, ele é da área, ele fez então essa correlação, porque quanto mais tempo o carbono 14 passa, mais o desvio em relação à data que deveria realmente marcar. Além de outros fatores que nós não sabemos, que é como que era essa atmosfera para produção, né, de raios cósmicos que produziriam carbono 14, qual era, enfim, as condições daquele tempo. Nós sabemos que as condições eram diferentes e melhores, portanto, é provável que o carbono 14, atingindo os seres que estavam vivos, então poderia ser menor e isso distorce o dado. Então ele fez essa correlação da idade radiocarbônica com o tempo real. Então 42.000 anos seriam 5.300 anos, e assim por diante. Então nós temos 3 tabelas. Nós temos uma tabela que correlaciona carbono 14 com DNA e tabelas corrigindo o carbono 14 dando um tempo real. Isso é muito interessante para nós analisarmos os dados quando eles vierem a nós.
a quantidade de vegetais e ossos bem preservados, sem estarem mineralizados, começa a aparecer, e eu diria que ela vai se multiplicar rapidamente. Próximo. Aquilo foi em 99. Em 2004, nós encontramos pela primeira vez, nesse livro Cracking the Genome, uma referência agora ao Neandertal, o DNA do Neandertal. E na explicação,